Terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais inquebráveis do que eu e você. Você entendeu a referência, não? Eu entendi. Qual é a referência? Inquebráveis. Cara, é Unbreakable. do cara daquele filme que é uma trilogia lá, que eles o lançaram um filme do vidro Shyamalan. atualmente. Bruce Willis, ele sobrevive, é o único sobrevivente de um acidente de trem, cara. Ah, pode crer. E aí ele descobre que ele é inquebrável, ele não morre. Isso, aí depois tem o fragmentado, Exato. depois o vidro. Exatamente. Cara, tô manjando, então você entendeu a referência. Hoje vamos fazer com a participação do público, aquele esquema dos membros? Exatamente, galera. Hoje é o seguinte, a gente tem nossos membros que estão lá no nosso grupo do Telegram. Então, se você quiser participar de todas as lives, vire membro, porque você vai poder participar de lives como essa, que a gente vai dar preferência para as perguntas do grupo do Telegram. Você que está aí no chat, pode pagar um superchat? Pode nos doar um superchat? Pode, claro lógico. que pode. Sempre é bom ajudar esse canal, porque a gente faz aqui conteúdo, 2 vezes por dia, que é punk. Então ajuda a gente a pagar a conta de luz, Isso a aí. pagar o salário do Paquito, que ele está ganhando hoje 25 mil reais por mês. E ele acha que é pouco e vamos aumentar o salário Eu dele. acho que eu passei a conta errada pra você, viu? Porque não tá caindo na minha esses 25 Ah, é? não. Não tá caindo pra você? Tá, não. Então depois você me passa o seu Pix certo. Vamos falar agora com o Ricardo, que eu sou um cara muito interesseiro, Ricardo. Tô vendo que você trouxe uns presentes aí. Qual que é o inútil? Ou é só inútil, útil? O que que são esses presentes? Obrigado por ter vindo, primeiramente. E qual é o meu presente inútil? Eu sou interesseiro. Vilela, meu camarada. Conversamos bastante olha, pelo WhatsApp, né? Isso. É um presente inútil, mas que eu sempre curti isso, que tem muito a ver com a história que eu vou falar. São fitas cassetes. Que hoje em dia o pessoal nem sabe Nem que é isso. sabe, a garotada não sabe. Olha aqui, ó. Tá até com... Tem algumas gravaçõezinhas aí de bandas que eu tocava e tal. Olha. E fica para você com o maior E prazer. metal, essa daqui de metal. Era mais cara essa daqui, hein? Exatamente. Cromo, ó. Extra Chrome. Isso. É um presente inútil, útil. Tá? Que você vai curtir. Temos aqui um tocador duplo. Gravador aqui, cassete. Gravador cassete. Exatamente. Obrigado. E o livro, o que que é? O livro é para você. Fiz uma dedicatória. Essa capa aqui, a gente ainda não falou do assunto, né? Não. Que a gente vai comentar. Mas você, para quem não tá aqui, caiu de paraquedas, é o único sobrevivente de um voo que ele vai explicar exatamente o que aconteceu. Também teve tripulante, mas você foi o único passageiro que sobreviveu. Cara. E esse daqui é foto dos escombros? Do aqui, avião. Ó. Olha aqui. E ao longo do nosso bate-papo eu vou mostrar algumas fotos que tem aí dentro também. Esse livro, eu fiz uma dedicatória para você com o maior prazer. Você falou que tá difícil de achar esse livro hoje em dia, né? Tá, nas livrarias está difícil e eu consegui, no Sebo tem vários livros que você consegue no Sebo. Esse, por exemplo, é do Sebo. Olha o estado dele, perfeito livro. Já começando a falar desse livro aqui, e é dessa do querido foto. Ivan Santana. Ivan Santana que escreveu. Olha aqui. Essa foto aqui, você tem lembrança dessa imagem, não? O que você lembra? Não, na verdade, me retiraram aqui, eu estava desacordado. Exato. Qual foi a sua última lembrança desse voo? Na sua cabeça, o que ficou? Deixa eu te falar, Vilela. Na verdade, a única pessoa que não deveria estar aqui com você e com o Paquito sou eu. Com certeza. Porque... Você burlou as leis da física e não só da física, mas do comissário-chefe, que me deu um esporro. Por quê? Conta a história, vamos lá. Bom, Quer começar do começo? Começaremos então. Porque às vezes filme, o que a gente faz em filme? Já viu um filme desse tipo aqui? Mostra a cena perto do desastre, depois volta e vai lá do começo. Então temos essa cena aqui do avião despedaçado. Vocês já viram o que aconteceu? Agora vamos contar o começo da história. O começo, bom, eu tinha 21 anos de idade. Hoje tá com? 6.9. Sério? Não parece, mas não parece mesmo. Esse ano eu faço 7.0. 70, caramba. Exato. E o Paquito com 20 anos parece que tem 30. Não, pois é, eu tinha a idade, exatamente a idade dele. Eu falei com ele tá com 21, eu tinha 21 anos. Eu tenho uma filha de 21 e uma de 24. A Marina de 21 e uma de 24. 21 anos. cara. E aí?
E aí o meu sonho, a minha paixão era conhecer Londres. Por quê? Eu fazia engenharia na Universidade Católica de Petrópolis. Eu sou do Rio de Janeiro, mas moro em Belo Horizonte há mais de 25 anos. Além de fazer engenharia, eu era músico, era roqueiro. Pô, Inglaterra era... Tocava baixo, tinha bandas. E, a Inglaterra, você imagina, a Inglaterra, década de 70, era a meca do rock and roll, era onde tudo acontecia. E o que aconteceu? Aquelas bandas que eu era fissurado, Led Zeppelin, The Who, Stones, Beatles já tinham terminado. Isso foi em 73. Os Beatles terminaram em 70, o Abbey Road. E aí essas bandas não tocavam, não vinham para a América do Sul, muito menos no Brasil naquele tempo. Não tinha. Eles tocavam lá na Europa e nos Estados Unidos. E eu queria ver esses caras ao vivo e a cores. Os amigos meus que já tinham ido para lá falavam: Ricardo, você é músico, você tem que ir lá para Londres, ver esses caras lá. E eu, naquele tempo, Vilela, você fazer uma viagem internacional era um evento. E era caro pra cacete. Muito caro. E aí economizei meu rico dinheirinho, e era férias de faculdade, julho. Entrei dentro de uma agência da Varig, que ficava lá em Copacabana. Aliás, tinha o Copacabana Palace, e o Copacabana Palace dá frente para a Avenida Atlântica e fundos para a Avenida Copacabana. E tinha um toldozinho que pertencia ao Copacabana Palace, que estava lá, Varig. Eu entrei lá na loja e saí de lá com o meu sonho realizado, a passagem para Londres. Poxa. E aí era um Boeing 707 da Varig. Naquele tempo a Varig, a pioneira que eles falavam, era a única empresa que fazia voos internacionais. Não tinha TAM, não tinha Gol, não tinha Transbrasil, era a Varig, era a única. VASP não. Não, VASP era voos domésticos. Tá. Internacional era a Varig. E, era um puta evento você fazer um voo internacional. Normalmente os voos da Varig eram noturnos. De 10 a 1 da manhã saía uma porrada de voo internacional. E o meu voo estava marcado às 23 horas, no dia do embarque. Eu, um passageiro de primeira viagem, eu cheguei simplesmente no antigo Galeão, ainda não era o Tom Jobim, era um antigo. Cheguei lá às 5 horas da tarde, só para você ter ideia. Para sair às 11 da noite. Nossa, de medo de perder? Não. Porque era um evento que ele se Não, queria... era um evento. Eu era passageiro de primeira viagem e tinha um motivo também de eu chegar cedo. Eu sempre ouvia falar, as pessoas me falavam, e eu lia, que quando acontecia um acidente aéreo, a cauda traseira do avião era a parte que ficava mais protegida. No acidente, as pessoas falavam. Isso é verdade ou não? Acontecia isso antigamente. E aí eu falei, eu tenho que chegar lá cedo, porque eu quero escolher o meu lugar lá atrás. Não tinha check-in eletrônico, não tinha nada, não era tinha. Na hora. Aí eu cheguei lá, cheguei para atendente, porque naquele tempo você escolhia o seu lugar na hora que você fazia o check-in. Cheguei lá para atendente e falei, olha, eu queria o último lugar, a última fileira. Ela falou, Ricardo, não vai ser possível, porque a última fileira, a tripulação descansa. Naquele tempo, Vilela, a tripulação, só para você ter ideia, um Boeing 707, eram 17 tripulantes que viajavam. Que? Porque eram os dois comandantes, o piloto e o copiloto que chamavam. Tinha engenheiro de voo, que era o engenheiro mecânico, eram 2. Sim. Tinha o pessoal da parte de navegação, navegadores eram 2, porque não tinha, naquele tempo não tinha computador. Você navegava pelas estrelas. Nossa, quando você passava pelo mar ali, você navegava e tinha que fazer altos cálculos para você fazer. Meu Deus. Então tinha esse pessoal. Tinham vários comissários de bordo, tinha um chefe dos comissários. E tinha uma mulher que não era em todo voo, mas nesse voo meu tinha, uma mulher que chamava... Ela normalmente ia paisana e via como é que estava o serviço a bordo. Ah, entendi. Tipo uma fiscal. Então eram 17, era muita gente. E eles iam sentados lá no fundo.
E eles descansavam, revezavam lá na penúltima. E a mulher falou, a atendente falou assim para mim, olha, a última não tem, mas tem a penúltima, fileira 27. Eu falei, só se for essa. agora, é essa que eu quero. E aí entrei. Janela, corredor, meio. Eu estava na janela, mas eu entrei dentro do avião, o avião estava lotado, todas as poltronas ocupadas, só existiam 2 poltronas vagas, que eram 2 poltronas minhas laterais, ninguém viajava do meu lado. Ah, é? Eu Ninguém tava na queria lá janela. atrás, será? Não, o avião lotou e essas 2 poltronas estavam Sobraram. vagas. Depois eu vou contar Tá. um caso sobre isso. E aí, para mim, era ótimo, porque, pô, eu sou grandão. Na minha frente viajava um cantor super famoso, que era o Agostinho dos Santos. Era um cantor que seu pai, Com as certeza pessoas mais conhecia. velhas conheciam. Ele tinha uma voz maravilhosa, tinha 40 e poucos anos de idade. Do lado dele viajava um cara que estava com ele. Eles iam para um festival. Naquele tempo tinha muito festival da canção, festival internacional. Eles iam para o festival na Grécia. E vira e mexe, o Agostinho inclinava a poltrona e eu, com esses pernões e com as 2 poltronas vagas, mudava de lugar. Para mim era ótimo. E vira e mexe, durante o voo, eu levantava, ia conversar com os comissários, que estavam ali atrás. E fui visitar a cabine 2 vezes. Eu, naquele Naquela tempo, época você podia, né? visitar Eu a lembro cabine. disso. Exatamente. E aí, nessas idas e vindas, eu conversei com uma menina muito simpática, foi lá atrás conversar comigo, ela viajava lá na frente, de nome Rita, 19 anos, depois eu vou falar sobre ela também. E o voo tranquilo. Sem turbulência. Faltando 5 minutos para chegar na escala, era o aeroporto de Orly, naquele tempo Charles de Gaulle foi construído 2 anos depois, só tinha o Orly. Como que era esse avião? Era um avião muito grande? Nessa época, como eram os aviões? Era Não. parecido com o de hoje ou não? Era um avião parecido com o de hoje, Tá. um Boeing 707, parecido com o 737 que Tá. tem hoje, que voa mais. O Entendi. 707 eu acho que nem Não deve ter mais. não deve ter, mas era um avião super seguro. E o voo tranquilo e faltando 5 minutos para chegar, o avião já devia estar a uns 2.500 metros de altitude, começou uma fumaça pequenininha atrás de mim na projeção do toalete. No toalete? Na projeção do O toalete. que é projeção do toalete? Foi saindo assim por baixo assim da Da porta. porta? Uma fumaçazinha boba, pequena. Todos nós já estávamos com cinto. O comissário foi lá tentar resolver o problema e eu, não tenho explicação, por puro instinto, tirei o meu cinto, já conhecia bem o caminho, já tinha visitado a cabine 2 vezes, falei, não, vou ficar aqui. Saí e fui andando lá para frente. Todos permaneceram com cinto. Por que você fez isso? Não tem explicação. Falei, não vou ficar aqui. Os caras estão vendo aqui essa tá, fumaça. tá. Eu já tinha visitado a cabine 2 vezes. Falei, vou sair daqui e vou lá para frente. Só que quando eu cheguei lá na frente, o comissário-chefe viu eu andando na direção dele, falou, ô garoto, o que você está fazendo aí em pé, rapaz? Você Tem um está sinal, passeando cara. aqui no avião, você não está vendo que o avião está chegando, todo mundo com cinto, proibido você ficar aqui. E deu esporro, volta imediatamente para o seu lugar. E eu passei direto do lado dele, não dei a menor pelota porque ele estava falando. E passei, quase que eu atropelo ele. Fui andando para frente, falei, não vou voltar. E aí cheguei lá na frente, já tinham 2 comissários em pé, encostados na divisória da cabine, porque tem a portazinha da cabine e continua a divisóriazinha da cabine, uma parte pequena, e que ele estava ali encostado, os 2. Apavorados, gritando, porque a fumaça... Quando eu cheguei lá na frente e vi os comissários, a fumaça tinha tomado conta de todo o avião. Ela foi saindo simultaneamente pelo revestimento. Caramba. E não era mais aquela fumacinha, era uma fumaça... Você andou e nas suas costas você nem sabia o que estava acontecendo, é isso? Não, tanto que o comissário-chefe me deu uma bronca pedindo para eu voltar, porque não tinha o menor sinal de fumaça até então. Quando eu cheguei lá Foi na rápido, então? Foi muito rápido. Ela foi saindo simultaneamente pelo revestimento e não era mais aquela fumacinha, era uma fumaça preta, densa, tóxica, negra. Você pega esses pneus queimando na rua, Sei, que sei. os caras fazem Parecido com piquete, isso? igual. Ah, é? E aí virou uma câmara de gás aquilo ali. Putz.
Foi pegando todos os passageiros sentados nas poltronas, a fumaça foi envolvendo todos, sem que eles tivessem o menor poder de reação. Meu Deus. Primeira você respirava, você ficava zonzo, a segunda você desmaiava, a terceira você morria. E eu fiquei ali encostado também na divisória da cabine, não enxergava mais os comissários do meu lado, eles tinham parado de gritar, provavelmente estavam desmaiando, acontecendo alguma coisa, eles morreram depois. É. E eu não enxergava um palmo na minha frente. Assim? Parecia que eu estava debaixo da terra. Fiquei em pé, encostado na divisória da cabine, aí me veio a sensação da morte. Eu me despedindo da vida, um flashback, um filme na minha Tava cabeça. uma gritaria, ou nem isso Não deu? ouvi isso. Não ouvi A pessoa gritaria. morria sem ter tempo de gritar, de ficar... Exatamente. Nossa. Da mesma forma que esses comissários começaram a gritar ali, perto de mim, Sei. eles pararam imediatamente por causa da fumaça. Começaram a engolir fumaça. E aí me veio essa sensação, um filme rápido na minha cabeça, me despedindo da vida, meus amigos, minha família, e senti literalmente a morte me abraçando. Literalmente. Nesse momento o avião começou a... Você imagina um avião de repente começar a inclinar muito? A minha impressão é que ele ia cair de bico na terra. De tanto que ele inclinou. Tanto que ele inclinou. Claro que ele não estava a 90 graus, mas estava muito inclinado. Porque os pilotos, eles perceberam que não dava tempo de chegar no aeroporto, provavelmente o avião ia explodir, e não tinha como descer as máscaras de oxigênio, porque o duto que alimentava as máscaras foi invadido pelo fogo. Aí virou um maçarico, com oxigênio com fogo. E aí eles falaram, olha, a solução vamos ter que arrumar um pouso, algum lugar para a gente pousar. E eles começaram a descer muito. Dentro da cabine foi invadida pela Isso já fumaça. era de manhã ou era à noite? 2 horas da tarde. 2 horas da tarde. Foi invadido pela fumaça a cabine também. Eles não enxergavam os instrumentos. Tiveram que abrir a janelinha lateral. E aí começaram a procurar um pouso e eu caí, não consegui me ficar apoiado em pé, caí no chão, de bruços, e aí eles conseguiram fazer um pouso de emergência numa plantação de cebolas. Assim que ele pousou foi um barulho muito, muito louco, ensurdecedor, nunca vi um barulho igual. Ele pegou ainda várias árvores e aí conseguiu parar o bichão lá. Assim que ele parou, eu apaguei, não me lembro mais de nada. Mas você lembra de toda a agitação? De toda a agitação. Foi impacto. Perfeito. Me lembro, eu apaguei. E aí ainda fiquei ali uns 10 minutos dentro daquela fornalha, porque os bombeiros só chegaram 10 minutos depois. Eu queria mostrar uma foto aqui. Pode. Essa foto aqui... Qual? Essa escada que você está vendo aqui é dos bombeiros. O meu corpo estava estirado. O primeiro corpo aqui era o meu, em frente a essa porta. Atrás de mim tinham vários comissários mortos. O bombeiro subiu para retirar meu corpo, que eu estava morto. Eles pensando que eu estava morto também. E aí perceberam que eu estava respirando. Me colocaram num helicóptero. Eu totalmente já sem roupa, muito queimado nas costas, queimei muito. E cheguei no hospital, não dava nem para me identificar direito, totalmente cheio de fuligem, cheirando a querosene e muito queimado. E quando eu cheguei lá no hospital, já tinha umas pessoas da Varig lá no hospital e falaram assim, esse cara é o comissário, é o Sérgio Balbino. Nossa! Porque o Sérgio Balbino tinha um porte físico parecido com o meu e o Sérgio Balbino tinha morrido. E você estava numa posição que não era para estar, né? Exatamente. Eu estava ali com os comissários. Aí os caras falaram, porra, então vamos comunicar a família do Balbino, que ele está vivo e tal. Então a primeira notícia que saiu para o Rio, lá no Brasil, é que todos os passageiros tinham morrido, alguns tripulantes tinham salvo. Eu tenho até um vídeo do Cid Moreira falando isso. Eu divulgo isso, mostro nas palestras, depois eu comento isso. E aí a primeira notícia foi essa. A rádio, televisão, jornal já tinham publicado o ocorrido. E foi essa notícia que a minha família recebeu. Foi uma tragédia.
Claro. 123 mortos, e era desesperador, porque meu pai já estava encomendando o meu sepultamento. A minha faculdade, com a tarja preta, tinha no mural da minha faculdade, eles pregaram lá: comunicamos o falecimento do aluno do curso de engenharia Ricardo Trajano, desastre aéreo da Varig, ocorrido agora no dia 11. E a minha mãe era a única, meus amigos já lá em casa, um velório lá em casa, minha mãe era a única que falava: meu filho não morreu. É? E aí, nesse período, eu fiquei 30 horas em coma. Nesse período que eu fiquei em coma, eu pedi uma folha de papel e escrevi um bilhete, como se fosse uma letra de criança. Um bilhete Dá pra ver, Paquito? com muita dificuldade, eu em coma escrevi isso. Os caras pegaram esse bilhete, O que tá escrito? São números de telefone? telefone, endereço, Nossa. coloquei papai, 2 pontos, botei Reginaldo, e aí depois coloquei nome, Rua, Reginaldo Babo Trajano, rua, repeti o endereço que eu tinha colocado aqui em Entendi. cima, Almirante Gonçalves, GB, porque naquele tempo era Guanabara, Rio de Janeiro. E aí os caras pegaram, foram lá na lista de tripulantes. Que é você. Sou eu. Porque eu era um tripulante. Isso eu já estava bem melhor. Depois eu... esse cara é tripulante. Então vamos lá, vamos na lista de tripulantes. Não achavam meu nome, aí foram na lista de passageiros apenas para dar uma checada. E de repente veio meu nome lá, Ricardo Trajano. Os caras não entenderam nada. Os caras falaram: mas como? Como que esse cara é passageiro lá junto com os É aqui, comissários? ó. Aqui é onde você estava. Exatamente. A posição aqui. Exatamente. E você foi encontrado aqui. Exatamente, aí na frente. E aqui, só para você ter ideia da distância, o avião caiu aqui, o aeroporto era aqui. Faltavam Nossa. 5 minutos para chegar. E o desespero do cara de posar. Eu acho que eles não aguentariam mais também, né? Não. E aí os caras falaram: mas como esse cara é passageiro? Eu vou... Aí a Varig liga lá para casa. Você imagina o clima lá em casa, como é que estava. Meus colegas depois falando comigo. Meu pai atendeu o telefone: olha, nós queríamos primeiro pedir desculpas ao senhor, porque houve uma troca de identificação aqui de corpos, o seu filho está vivo, está mal. Pedir desculpa. Isso é a melhor desculpa que você quer aqui. Exatamente, teu filho está muito mal, mas está vivo. E aí, gente, de um velório lá em casa, virou uma festa, né? E minha mãe levantou do sofá dando bronca em todo mundo. Eu não falei que meu filho estava vivo, com meus colegas falando assim: coitada da mãe do Ricardo, a dona Cat, fica falando que ele está vivo, o Ricardo morreu, o pai dele está encomendando sepultura já. E aí ela soltou os bichos depois, né? Coisa de mãe, né, Vilela? Total. E aí eu fiquei 30 horas em coma. Depois que eu acordei do coma, você imagina, eu acordo num hospital, não entendendo absolutamente nada. Sua cabeça parece que é um quebra-cabeça, aquele quebra-cabeça de 1000 peças, só que faltam dezenas de peças. Você começa a encaixar aos poucos cada uma. Você fala: o que aconteceu, gente? Eu estava indo de férias. E aí, todo entubado, dentro de uma tenda de oxigênio daqui para baixo, aqui estava dentro de uma cúpula de oxigênio, e sentindo muita dor nas costas. E a primeira reação que eu tive foi olhar para as minhas costas, estavam todas queimadas, queimaduras de 3º grau. Minha bunda, minhas nádegas queimadas, coxa, as costas bastante queimadura. A primeira reação que eu tive, cara de 21 anos de idade, foi olhar para as minhas mãos para ver se estavam queimadas, colocar a mão no rosto e examinar meu amigo aqui embaixo. Levantei, olhei, estava tudo bonitinho no lugar, e soltei falei: porra, beleza! Olha só. Caramba. E esse porra, beleza, para mim, foi tão importante que a partir desse momento, se tiver algum engenheiro aqui assistindo, o meu V0, minha velocidade inicial, foi como se fosse a minha velocidade inicial de todo um pensamento positivo, energia, que caminharam ao longo de toda a minha difícil recuperação, de mãos dadas, sempre comigo. Quanto ao meu estado de saúde,
eu fiquei sabendo tempos depois que as pessoas não me davam uma semana de vida. Porque você tinha... A minha primeira radiografia de pulmão Como que tava? era como se fosse meu atestado de óbito. Estava toda fodido. O médico olhava e falava assim, pô, esse cara, quando é que esse cara morreu? Não, ele não morreu não. Ah, tá, mas esse cara não dura uma semana. Eu estava com edema pulmonar generalizado, hemoptise, que é a infecção de todos os brônquios, fazia com que eu expelisse a todo instante pela boca um sangue envenenado. Taquicardia 160, 180 por minuto. Nossa. 40 graus de febre direto. Dezenas de transfusões de sangue, dezenas. Por que era transfusão de sangue? Porque eu perdi muito sangue. Ah, é? Muito. Queimaduras. Ah, queimadura. Afeta demais. E as queimaduras, que obviamente não davam o menor sinal de cicatrização, tinha acabado de chegar ali, queimaduras profundas de 3º grau. Pô. E os médicos preocupados, porque podia infeccionar os rins. A sorte que eu caí de bruço, porque se eu caísse de frente, queimasse aqui, os órgãos são mais expostos, eu provavelmente não ia sobreviver. E aí foi uma luta, mas Vilela, desde os primeiros dias de internação, e já bem debilitado, eu procurava extrair dentro daquele ambiente que é um CTI conturbado, ambiente pesado, as coisas boas que me rodeavam. Eram coisas aparentemente banais, mas sempre carregadas de um otimismo, de uma energia que me alimentavam e que me davam forças para lutar pela vida que parecia estar próxima do fim. E essas coisas que eu volto a repetir, aparentemente banais, eram tipo... Meus pais faziam... A Varig enviou a passagem para meus pais estavam já no hospital, eles não podiam entrar no CTI, e escreviam todos os dias para mim, faziam cartazes, escrevia com caneta pilô, que era mais grossa para eu ler melhor, escreviam frases tipo assim, vamos lá, Ricardo, força, Ricardo, você vai sair logo daí. Eu estou te falando essas frases aqui agora, você vai falar, puta, frases bobas, aqui falando nesse momento, mas lá onde eu estava, lá, naquele momento, eram frases, Fizeram cara, diferença. puta, carregadas de fé, força, energia. Eu ficava todo santo dia esperando a enfermeira chegar 4 horas da tarde com uma frasezinha diferente para eu ler. Poxa. Ela atrasava 5 minutos, eu ficava louco, era 4 horas da tarde. Eu preciso ler, cadê a enfermeira? Cadê? Eu preciso ler uma frase. Ela chegava lá, 4h05, com um cartazinho com a frase. Isso era meu alimento de vida. Você não acredita o quanto isso me ajudava. Da mesma forma, as cartas. Naquele tempo eram cartas, tá? Que a gente, meio de comunicação. Eu recebia dezenas de cartas diariamente e, por incrível que pareça, a maioria dessas cartas eram de pessoas que eu não conhecia. Eram de pessoas de várias localidades do Brasil, até mesmo de outros países. Eu recebi uma carta de uma menina da Turquia, mandando a primeira foto do jornal Millier, estava minha foto lá e eram mensagens assim, Ricardo, eu não te conheço, mas quando você sair do hospital, eu quero encontrar com você e te dar um abraço pessoalmente. E aí você começa a ver, Vilela, o outro lado desse mundo. Que a gente está acostumado a ver um mundo tão pesado, tão ríspido. E você fala, gente, o que tem de gente carinhosa, generosa, afetuosa. Que é o seu bem, né? Que é o seu bem, que não te conhece. Esse outro lado do mundo, Vilela, eu digo sempre que eu uma vez, há muitos anos atrás, isso tem mais de 20 anos, 25 anos, não sei, encontrei com um colega meu que eu estudei, aqueles escola que eu estudei no Rio de Janeiro, no meu tempo era primário, ginásio científico. Quando você estuda direto, anos na mesma escola, tem vários colegas seus que te acompanham. E esse cara era um deles. E por mais que você não encontre esses colegas, quando você encontra, é uma amizade totalmente diferente. É uma amizade, é um afeto. Você sabe o nome todo da pessoa, você sabe onde é que ela estava sentada, você sabe o número dela, você sabe tudo. E você dá um abraço. Eu encontrei com esse cara que eu não via há séculos, no meio da rua, no Rio. E ele, especialmente ele, sempre teve um lado espiritual muito aguçado. Ele sempre foi diferenciado, um cara fora da curva. Escreve, lê muito.
Ô, Ricardo, pô, eu queria tanto saber aqueles momentos de aflição. Sei que você não tem problema de falar sobre o acidente e tal. Me conta aqueles problemas, aquele sufoco que você passou. E eu comecei a falar com ele. E aí eu falei, puxa, eu me despedindo da vida, Nelson. Comecei a ver um filme na minha cabeça, minha família, veio tudo, minha vida toda. E eu senti, Nelson, a morte me abraçando. Esperou acabar de falar, colocou a mão no meu ombro, me lembro como se fosse hoje. Falou, Ricardo, não era a morte te abraçando? Valeu. Cafézinho. Ô, querido, obrigado. Ele falou, Ricardo, não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo. Eu olhei para ele, cara, dei um abraço tão emocionado nele. Ele falou, Ricardo, era a vida te protegendo, era a mão de Deus ali te dando um abraço. Eu falei, Nelson, eu fiquei esses anos todos da minha vida pensando que era a morte me abraçando. Você vem aqui e me derruba, me fala a pura verdade, que coisa linda. Olha que coisa louca. E aí eu sempre falo para as pessoas, sempre pega a sua moedinha, não é? Do tio Patinhas. A morte não ia te abraçar durante dias, Pois ela ia é. vir abraçar e levar embora. Né? Exatamente. E olha só, e aí eu falei... É uma mudança de pensamento, né? O outro lado da moeda, que a gente tem que sempre ter essa moedinha, não é a do tio Patinhas, a número 1, aquela moedinha de sorte, mas você tem que ter ela no bolso e sempre olhar o outro lado. Falar, sempre tem um jeito nessa vida. E isso, para mim, me marcou demais. E a outra coisa que me ajudou muito foi esse presente inútil, que para mim nunca foi inútil, a fita cassete, que os meus colegas me Porque eles mandavam ficavam te mandando? dezenas de fitas cassetes. Com quê? Aqui eu já estava melhor. E o enfermeiro me emprestou um gravador cassete, só que eu estava no meio de CTI. Eu falei, como é que eu vou ouvir esse negócio? E aí tive a ideia de pegar um estetoscópio médico, coloquei ele aqui no ouvido e a boca do estetoscópio coloquei na boca do gravador. Aquele estetoscópio que você fica escutando o pulmão, Sim. botei aqui na boca e ficava ouvindo. Transformei isso num fone. E aí não ficava incomodando ninguém. Eu até brinco, eu digo que eu fui o inventor do Walkman hospitalar. Porque o Morita da Sony, quando lançou o Walkman, que explodiu, não foi 73, não, foi final de 79 para brincando, 80. não tinha? Não tinha. Não tinha. Nossa. Cara, essas fotos são impressionantes. Exatamente. Te explicaram depois como você deu em cima, como que bateu o avião, como que foi? Te falaram qual foi todo o trajeto que ele fez? Ele arrastou muito? Como que foi? Ele arrastou, ele fez o pouso forçado, que foi brilhante o pouso. Foi bem um pouso feito? cinematográfico dos pilotos, o Antônio Fuzimoto e o Gilberto Araújo. Os pilotos então fizeram um trabalho certinho. Maravilhoso. Eles pousaram e aí ainda deslizou uns 500 metros, eu ainda estava aceso. Com trem de pouso ou sem trem de pouso? Você Não, sabe? trem de pouso foi para... Já quebra e vai de barriga mesmo. as turbinas saíram das asas. O quê? Nesse filme que eu tenho, aqui não mostra as turbinas. Os motores saíram? Saíram. Não sei se aqui dá para ver. Dá, aqui não tem mais a turbina. Pois o motor, né? E os corpos, infelizmente... Eu falo, eu tô me corrigindo porque o Lito já me corrigiu que não é... É porque o Lito dá esporra, né? Da esporra. Não é turbina, é motor. Exatamente. E fotos que foram até censuradas na manchete, que saiu de Nossa. corpos todos carbonizados sentados nas poltronas. Dá pra ver, Paquito? Olha. É impressionante isso, cara. É, cara. Ó. Carbonizado na posição que morreu. Sentados nas poltronas. E não sei se tem mais fotos. 116 passageiros? É porque da tripulação eram 17, eram 117 passageiros contando comigo. Morreram 116 e a tripulação, que eram 17, morreram 7. 7 mais 116 dá 123 mortos. E os que salvaram? Por que salvaram? A maioria estava dentro da cabine. Do comandante? Do comandante. Um morreu dentro da cabine porque na hora do pouso ele estava em pé. Putz. Caiu, foi esmagado. Uma aeromoça, a única mulher que escapou, estava dentro do toalete se maquiando. E a fumaça não entrou lá? Não teve muita problema ali dentro do toalete.
e a maioria estava dentro da cabine. Meu Deus. E Mas olha que coisa louca. Você comprou a passagem para sentar no fundo foi. por causa de chance de sobreviver num acidente. E foi graças a esse lugar que eu escolhi que me ajudou. Porque você viu a fumaça primeiro? Exatamente. Ah, eu ia falar que não adiantou nada você falar, não, pelo contrário. Não, pelo contrário. E por outro motivo que eu vou te falar o que foi. Qual? Eu vou contar depois. Tá. Se eu não tivesse escolhido esse lugar, tivesse no meio, lá na frente, eu não teria visto o início dessa fumaça. Teria morrido sem saber o que tinha acontecido. Saber, porque a fumaça pegou desprevenido todo mundo, foi saindo. É o que você falou, imagina a Boate Kiss, lá no sul? Foi mesmo, mais ou menos a mesma coisa? Foi no ar. Foi no ar. Foi uma câmara de gás lá, que você não tinha para onde ir. Fica quente o lugar, quente pra caralho. Totalmente, onde a fumaça é fogo, né? Você não via o fogo no início, eu não via o fogo. Mas a fumaça era uma loucura. E o que deu o start da fumaça e no fogo? Vocês fizeram depois a perícia, a caixa preta, abriram? O que foi? Saiu um laudo que eu sempre considerei... Quer dizer, mais tarde eu fui entender melhor que para mim é um laudo ridículo. Saiu 1 ano e meio depois dizendo que foi uma ponta de cigarro no banheiro. Isso não me entra na cabeça até hoje. Como que vai disso pra... E todo mundo fala, bituca no banheiro, a partir desse voo foi proibido fumar a bordo, não sei o quê. Isso não me entra. Curto-circuito também, eu pensei, eu era garoto. Meus pais não queriam entrar em um tipo de processo. Eu me lembro que na época, isso também não existia, indenizações na época para as pessoas que morreram foram insignificantes. Não tinha essa história. 73 eu estou falando. E o que eu acredito é que eram coisas, eu não tenho como provar, mas provavelmente eram carregamentos que eles levavam no compartimento de cargas. Que aquilo ali exalou. E tomou o avião inteiro. Tomou o avião inteiro. Eu não tenho não pode ir para o laudo, porque senão... eu também não tenho como chegar e afirmar para você, Vilela, foi isso, isso e isso. Eu não tenho provas. Não faz sentido mas uma não faz sentido, cigarro, exatamente. Porque, olha, pensa bem. Você no banheiro, você tem aquela lixeirazinha de metal, você joga suas coisas ali e normalmente são papéis úmidos que estão ali. Você joga uma bituca ali, você acha que vai acontecer o que aconteceu? De cara aquilo ali apaga. Tem coisas ali. Qual acidente que você viu falar que foi uma ponta de cigarro no banheiro? Exato. Sabe? E o avião estava lá parado. Lá, pegou fogo, a carcaça dele tinha como, de repente, fazer uma puta perícia ali para investigação. Mas aí você... E tem uma série de escura. coisas. Não, tem uma série de coisas. A Varig era assim com o governo militar, era o Médici no poder. Não, enfim, eu só sei que a única que não entra aqui na minha... que foi uma ponta de cigarro no banheiro. Isso para mim eu não acredito. Então, mas eu acho que um dia, sei lá, isso vai vir à tona, sei lá. O mundo dá tanta volta, né? E aí, Você conversou com outros sobreviventes? Chegou a... Os 2 pilotos, o comandante Gilberto Araújo, que era o comandante do voo, assim que eu voltei do hospital, fiquei 3 meses hospitalizado, só para você ter ideia. Fiquei 2 meses no CTI em Paris, na França, num hospital cuja especialidade era um hospital público, universitário. Ficava num banlieue, em Créteil, que era um pouquinho afastado do centro ali de Paris, e cuja especialidade era o aparelho respiratório. É mesmo? Olha, que coisa de Deus, né? Coisa de Deus. E eu fiquei 2 meses no CTI. Primeira semana os caras não me davam 1 semana de vida. Depois eu fiquei mais 1 mês na Beneficência Portuguesa no Rio de Janeiro, mas já não fiquei no CTI. E o pulmão, como foi ficando? Ele foi melhorando? Foi melhorando. Eu, graças a Deus, não fiquei com sequelas. Eu acho que, além do puta tratamento que eu tive lá em 73 na França,
Eu acho que uma das coisas que me ajudou, óbvio, que foi além de uma força divina que me ajudou, e eu tenho que agradecer ao cara lá de cima, sempre, todos os dias. Uma das coisas que certamente me ajudou, eu era atleta. Eu fui nadador do Flamengo. Putz, isso faz diferença. Meu técnico era o velho Rômulo Arantes, pai do querido Arantes, que morreu no ultraleve com 40 anos de idade. E era o pai dele que era o nosso técnico. Eu me lembro do Rômulo Arantes, que era menor, ele era mais novo que eu, uns 7 anos mais novo. Me lembro dele. E fui nadador do Flamengo, competia campeonatos. Depois fui jogador de basquete do Botafogo, do glorioso Botafogo. Eu sou Flamengo, mas adoro, tenho um carinho muito grande pelo Botafogo. Joguei basquete muito tempo. Não fumava. Então, acho que isso, com certeza, me ajudou. Também. Grandão, pulmão desse tamanho. Fumei para o resto da minha vida, né? Então, não fiquei com sequelas, graças a Deus. Mas depois disso tudo, dessas coisas, eu volto a repetir que eu falei para vocês, que foi os cartazes dos meus pais, as cartas, dezenas de cartas que eu recebi, as fitas cassetes que meus amigos mandavam, música, eles falando um monte de sacanagem para mim. Cara, eu ouvi aquilo no meu Walkman hospitalar. Você não acredita. Então, essas coisas que eu volto a repetir, aparentemente banais, eu chego à conclusão, Vilela, que nós somos seres essencialmente simples. A nossa natureza é simples. Simples em que sentido? Disso aqui me dá força. A gente precisa de muito pouco, é isso? Muito pouco. Você vai falar, pô, as cartas, isso te ajudou? Isso era o meu combustível de vida. As cartazes que meus pais, que eu lia, olha, se não fosse isso, com certeza eu não estaria aqui. Então eu chego à conclusão que nós somos seres essencialmente simples. A nossa natureza é simples, a nossa essência é simples. Não importa quem você é, não importa a idade que você tenha, nós somos seres, nós é que colocamos. São as pessoas que mexem com a gente, são as pessoas que nos inspiram, que nos emocionam, que faz a gente viver. Não são essas coisas materiais. Ah, não. Você pode até, tudo bem, você pode até ficar empolgado com determinadas coisas materiais que você compra. Você vai ficar empolgado um dia, mas elas não são o que você é, um mês, um ano. Te definem. Mas não é isso. É como você comprar um carro. Vamos lá. Você compra um carro seminovo, um carro novo, tira da loja. Bicho, você tem que lavar esse carro dia sim, dia não. O carro tem que estar brilhando. Você aparece um amassadinho no carro, você endoida. Você fala, porra, quem foi o filho da puta que bateu nesse carro? Espera 4, 5, 6 meses. Você não vai estar nem aí. O carro vai estar sujo, vai estar cheio de amassadinho, de amassador. Você quer que o carro te leve onde você quer chegar e pronto. Exato. Se bobear, você vende essa porcaria, fica andando de Uber. Olha, tem um pensamento que tem muito a ver com isso que a gente está falando. É do Schopenhauer, esse cara que tinha sempre um humor ácido. Ele dizia o seguinte: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Putz, que maravilhoso isso. E é verdade. São as pessoas, Vilela, que mexem com a gente. São as pessoas que ficam aqui dentro da gente. Só isso. Só isso não, tudo isso. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estava naquele período que as pessoas não me davam uma semana de vida, eu procurava tomar todo santo dia o meu melhor remédio, a minha superdose diária. Não pensem vocês que eram comprimidos, remédios químicos, injeções, não eram isso. O que é? Eram remédios espirituais, eram remédios energéticos. E os remédios eram os cartazes dos meus pais, todos os dias. Eles não puderam ir para lá? Eles não puderam entrar no CTI, ficaram um bom tempo sem entrar. É? Eram as cartas que eu lia e relia diariamente, eram as fitas cassetes que meus amigos enviavam, que aquilo me dava uma força. E a turma toda do hospital, desde os médicos até os enfermeiros, a pessoa da faxina, comida, eles me passavam uma força. Isso tudo eu canalizava para uma única coisa que eu queria. Única.
Eu vou sair daqui para dar um beijo e um abraço nas pessoas que eu mais amo. Era tudo que eu queria. Isso, a primeira pessoa que eu pude dar um abraço e um beijo foi no meu médico francês, Dr. Pierre Huguenot. Esse cara, o Vilela, ele ficava comigo todos os dias, me acompanhando, acreditando na minha recuperação, na minha reabilitação. Era um cara grosso, assim, com as pessoas, assim, mas um cara durão, mas que tinha um coração desse tamanho. Ele me passava essa energia. Eu só vou abrir um parênteses, que eu vou voltar a falar dele, mas quando eu perdi o meu pai, eu já morava em Belo Horizonte, e meu pai e minha mãe moravam no Rio, e vira e mexe eu ligava para o meu pai, falava 5 minutos com ele. No dia 4 de junho de 98, eu fiquei falando com ele quase meia hora. E era a Copa do Mundo da França, 98, aquele fiasco lá do Brasil e França e tal. A gente ficou falando muita coisa. Papai era um mineirão, papai mineirão da Zona da Mata, um cara que saiu de casa cedo, família humilde, e foi estudar, foi ser irmão maristas no Colégio de Mendes, e faltando 6 meses para ele ser irmão marista, ele saiu de lá, foi para o Rio de Janeiro com Domingos Pascoal Segala, se lembram? Livro de português? Sim, foi ele e o Domingos Pascoal para o Rio de Janeiro, fazer a vida deles lá. E papai eu adorava, um espirituoso. Bom, desliguei o telefone, falei quase 30 minutos com ele, 11 horas da noite, minha mãe me liga dizendo que meu pai tinha morrido. Morreu de repente, novo, 77 anos. E foi uma cacetada para mim, muito grande. Eu estou falando isso porque quando esse médico francês nos deixou há 8 anos atrás, Dr. Pierre Huguenot, aos 82 anos, o Vilela foi como se eu tivesse perdido meu segundo pai. É mesmo? Eu fiquei fora de sintonia por um bom tempo. E esse meu querido pai francês me fez ver desde aquela época uma série de coisas. E uma delas é do quanto é importante da gente trabalhar em equipe. Esse cara, ele era todo durão, ele chefiava uma equipe de médicos especialistas, radiologistas, laboratoristas, assistentes, enfermeiros, a turma da cozinha, a turma da limpeza. Essa turma toda trabalhava como se fosse um relógio suíço. Tal a precisão e a eficiência dessa equipe. E se não fossem eles acreditando na minha recuperação, eu não estaria aqui hoje para contar essa história. O que é isso? Isso é equipe. Equipe trabalhando. Da mesma forma lá, os queridos comandantes e outras pessoas que estavam dentro da cabine, se não fossem... O que ia adiantar aquela reação que eu tive, aquelas atitudes, se não fossem eles de realizar aquele pouso de emergência? Eu não estaria aqui para contar essa história. E mais um exemplozinho é dos bombeiros. Eu estou ali dentro daquela fornalha no avião, chega aquela equipe maravilhosa, que eu estimo demais essa corporação, que são os bombeiros, seja onde for. O cara me tira lá de dentro. Se não fosse essa equipe, então isso tudo é equipe. Tudo isso. Para você poder sobreviver. Né? Ninguém faz... Vilela, ninguém faz nada sozinho nessa vida. Ninguém. Você precisa aqui de uma equipe. A gente pode ter essa sensação de que a gente conseguiu alguma coisa sozinho, mas ela é totalmente ilusória. Basta você ter um pequeno problema que você fala, olha só, eu não controlo nada. Né? Exatamente. Que a gente tem essa sensação às vezes de controle. Não, eu controlo, eu ligo para não sei quem, eu pago não sei o quê, eu vou... Não é, cara. Não é. Basta uma dessas rodas elas pararem de girar aqui. Exatamente, a tudo equipe, desanda, a equipe trabalhando junto. Exato. Eu me lembro até de uma coisa que uma vez eu li, eu como velho roqueiro, os Rolling Stones, por exemplo, esse ano, coincidentemente, eles estão fazendo 60 anos que estão juntos. Eles começaram em 62. 60 anos juntos. É muito. E os líderes dele, que é o Keith Richards e o Mick Jagger, se bobear, tem a idade
do seu pai ou do seu avô. Dá uma pesquisada aí Eles pra hoje gente, por fazem favor, 79 anos Ah, de você idade. sabe? Sei. É isso? Então você... Eles fazem meu pai tem 79. 77. Eles fazem 79 anos de idade esse ano. Meu Deus, cara. O Charlie Watts, que era o baterista, Sei. morreu ano passado aos 80 anos de idade na ativa. 80, Fazendo show. 80 anos de idade. E esses caras, quando lançam álbum, quando fazem turnê mundial, e a turnê mundial desses caras é de 1 ano, eles ficam dentro do avião um tempão, dentro de hotel, tem que ter pique, tem que ter tesão por isso. Porque dinheiro eles não precisam, Não concorda? precisam. Não é pelo dinheiro. E esses caras, antes de fazer essas turnês, eles ficam dentro do estúdio ensaiando 1 mês, 8 horas por dia. E eu já sei o que você vai perguntar. Você vai falar assim, porra, mas os caras estão juntos há 60 anos, Precisa precisa... ensaiar. Precisa. Sabe por né? quê? Porque eles são, assim, a melhor banda de rock and roll do mundo há décadas. Eles têm a excelência como referência. Isso é que é vital. Eles buscam sempre um nível superior daquele que eles já conseguiram. Porque eles conseguiram, já conseguiram. Cara, eles isso, querem daí pra frente. você quer melhor exemplo do que a equipe, que é isso? Liderança, dos caras terem líderes ali. O verdadeiro líder, como o querido Bernardinho já fala, o verdadeiro líder não forma não forma seguidores. O verdadeiro líder forma outros líderes. Para você ser um líder, pra você ter liderança, não tem nada a ver com a sua origem. Nada a ver. Para você ser um líder, você precisa apenas e de tudo isso. Ter ética, caráter, disciplina, dar exemplos, saber ouvir e ter a sensibilidade de inspirar, emocionar e encantar a arte de liderar. Isso não tenha dúvida. Isso me lembra aquele velcro, engajamento, eu gosto muito dessa palavra. Isso é engajamento, cara. Engajamento lembra aquele velcro que gruda. E isso, para mim, justamente é sinônimo de equipe. Então, a equipe, para mim, é fundamental. Você precisa de, além da segurança, que é um... você vê um avião, para ele funcionar, quantas pessoas envolvidas, desde a torre de comando, os engenheiros, os mecânicos, quem fez a manutenção. O Lito sempre fala isso. É muita gente envolvida, né? Exatamente. E aí você está sentado numa cadeira que está flutuando no espaço, no céu. Exato. E aí acontece uma coisa que a gente deixa de dar valor para esse milagre que a gente está vivendo, que é, eu estou num ponto, eu vou até outro pelo céu. Eu pego um celular que joga um negócio lá pro satélite que não sei o que e tal, e eu tô falando com uma pessoa no Japão em tempo real aqui. Ô, Vilela, você vê um bichão desse pesando 300 toneladas, É que a gente se planando no ar. Não faz sentido. Você fala, não faz porra, sentido, não faz sentido. Que isso? Você vai me chamar de louco, mas eu sou apaixonado por aviação. Adoro aviação. Porra, mas você quase morreu? Eu adoro. É mesmo? Você entra dentro do... Eu fui visitar a cabine 2 vezes. Foi lá. tranquilo viajar de avião depois do acidente? Foi. Mesmo? Vou te contar. Você entra dentro de um cockpit desses modernos aí, desses Airbus, esses Boeing 777, sei lá. Parece que você está na NASA. É muito... Muito louco. Eu queria entrar, eu não faço ideia de... Eu sempre falo, eu até brinco, mas você deve saber disso. O avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. Você sabe qual que é o primeiro, né? O elevador? O elevador. Eu chutei, na O elevador. E o avião, o avião é claro que ele é o meio de transporte mais seguro que tem. Porra, ganha de moto, de qualquer coisa. Olha, eu moro em Belo Horizonte. Eu pegar uma estrada para ir para o Rio de Janeiro de carro ou de ônibus, eu fico muito mais apreensivo do que pegar um voo de 1 hora e chegar lá. Tem muitas variáveis que você não controla, né? Não tenha dúvida. Buraco na estrada, outro motorista bêbado ou distraído. É muita coisa para controlar. E aí, respondendo o que você está falando, esse negócio de medo de avião, 1 ano e pouco depois, Você gosta de astrologia?
Astrologia? Gosto, sei. mas não entendo. Pois é, eu como um bom ariano, cabeça dura e teimoso, um ano depois eu entrei na mesma agência da Varig. Ah, para! Aquela que eu comprei o meu sonho, que era o meu sonho, que eu entrei lá, não me identifiquei. Então você não é um cara supersticioso nesse não, ponto. Não, entrei lá, Na mesma? não me identifiquei, sentei, falei para a atendente, olha, eu gostaria de uma passagem para Londres com escala em Paris, porque todos os voos saíam do Rio de Janeiro. Não É saíam mesmo? de São Naquela época Paulo. não saía de São Paulo? Não. Tá. Eu quero um voo para Londres com escala em Paris. Imediatamente a mulher me passou o valor. Aí eu falei, não, você não está entendendo. Sabe aquele acidente que teve há um ano e pouco atrás, que sobreviveu apenas o passageiro? O passageiro sou eu. Ela regalou o olho. Eu falei, pois é, deixa eu te falar uma coisa. Eu economizei meu rico dinheirinho, naquele tempo era caro viajar, paguei cash, paguei à vista a minha passagem ida e volta, não cheguei nem na primeira escala da ida. É verdade, cara. Você não acha que a Varig tinha que me dar outra passagem? Nossa, era o mínimo. Eu não tinha pensado Cara, nisso. ela levantou, me deu um abraço super carinhoso. Eu sei que minutos depois eu estava com a passagem. Eles me deram. É o mínimo, né? E no dia do embarque... E os caras rezando para não ter nenhum problema. Imagina se tem algum problema. Atenção, senhores passageiros, teremos que pousar em outro aeroporto porque temos um problema. Meu... No dia do embarque, eu Você viajei... chegou muito tempo antes também ou não? O quê? Nesse Não, dia. não. E pegou o lugar no fundo também? Não, no dia do embarque... Não, olha só. Ah, tá. Eu embarquei com... Um grande amigo meu foi comigo. Ele é o Maurício Valadares. Esse cara... Um dia você pode até fazer um podcast com ele. O Maurício, ele tem um programa na rádio chamado Ronca Ronca, de músicas. Ele, um grande fotógrafo, fez as fotos todas do Paralama de Sucesso. Ele é muito ligado com música. E tem esse programa Ronca Ronca até hoje. Se entrar no Instagram lá. E ele é muito espirituoso. Ele é um cara fora de série. E eu viajei com o Maurício. Ontem até falei com ele pelo telefone. E a Varig soube que eu ia embarcar. Nós estávamos com a classe turística e nos concedeu um upgrade, não é isso que você fala? Upgrade. Uma primeira classe. Pô! Meu amigo, primeira classe naquele tempo da Varig era um puta evento. Ah, é? Cara, primeira classe da Varig, você sentava ali na primeira classe, parecia que você estava num sofá, dava 3 Ricardos assim o sofá. Cara, Olha era uma só. loucura. E eles serviam para você antes do avião decolar, na primeira classe, talheres de prata, porcelana, Puta, copos, não é aquele taças. pratinho, Não, aquela era de uma plástico. loucura. Guardanapos, Sei. pano. E aí, eles serviam lá pra gente. Eu me lembro que eles, antes do avião decolar, serviam lá pra gente uísque, champanhe, caviar, vinho. E a gente detonando, tomando todas. Quando o avião decolou, o Maurício, eu senti que ele já estava nervoso, eu estava tranquilo. O Maurício chegou para mim e falou: Ricardo, não me lava a mal, não. Mas se você levantar dessa poltrona, mesmo que você for no banheiro, eu vou atrás de você. Vou atrás de você, Se eu me tiver chama no voo não. contigo também, eu levanto, Eu vou cara. atrás de você. E aí foi muito engraçado. Mas como foi pra você fazer esse voo? Fui tranquilo. Mesmo? Não, e Você mais, dormiu? Dormi. Tem mais uma coisa. Tinham pessoas da tripulação que me identificaram também. E me chamaram para eu assistir o pouso dentro da cabine em Paris, no aeroporto de Orly. Poxa, que evento, cara. Foi. E você não acredita. Quando nós passamos pelo local do acidente, que eu não tinha a menor ideia, o piloto falou: foi aqui, Ricardo, que o avião... Ele Fico sabia? arrepiado. Sabia. Ele falou: foi aqui. Depois, mais tarde, eu recebi fotos. Tem uma pedra No local? no local, falando Do aqui. acidente. E eu fiquei impressionado, porque você via o local do acidente, e lá no horizonte você via o aeroporto. Então, estavam 5 minutos. E eu tive o prazer de assistir poder. esse pouso lá Que fantástico. em Paris. Então, medo zero de voar. Graças a Deus. bom. Vilela, eu nunca sonhei com esse acidente. Nunca? Nunca. Você tá brincando? Nunca sonhei. Nunca sonhou? Assistiu Lost? Já Você lembra do Lost? lembro.
claro. E tranquilo. Quando você vê filme sobre acidente de avião, também tranquilo. Tranquilo. Pô, não criou nenhum tipo de trauma. Pois é, graças a Deus. Não fiquei Por que você traumatizado. acha isso? Por causa da sua fé? Por causa da sua forma de encarar? Acho que isso me ajudou demais, a maneira como eu encarei. Eu agradeço todos os dias. Agradeço, e a vida para mim passou a ser um... Você tinha fé antes? Você acreditava em Deus ou era uma coisa diferente? Como que era antes e depois? Sim, acreditava, mas depois disso eu falei, pô, existe alguma força existe divina alguma aqui, coisa, não é possível, né? Todos os dias eu agradeço, todos os dias. A vida para mim passou a ser um presente cheio de propósitos e de significados para mim. E eu comecei a sentir o meu coração aqui, ele não simplesmente bate, mas ele pulsa. É diferente, então agradeço demais. Eu ficaria aqui a tarde toda para a gente conversar sobre o destino. Eu vou só resumir. Eu vou resumir em 2 pontos distintos. Existem aquelas pessoas que acreditam que já nasceram com o destino traçado. Isso, um pré-determinado. Não, elas muitas vezes falam assim, não, mas eu já nasci com isso, o destino já está traçado, não sei o quê. Ok. Tá. Mas existem as outras pessoas que acreditam que é possível modificar o destino a qualquer momento através das suas atitudes, através das suas decisões. O velho Shakespeare já dizia isso. O destino é que embaralha as cartas, mas somos nós que julgamos. E é verdade. Mas aí eu faço um questionamento para você. Esses 2 pontos, digamos que esses 2 pontos que eu falei distintos sobre o destino, você deixa isso de lado. Tá. Digamos que você esteja no seu lugar exato, na hora exata. Que o meu destino determinou. Você está no lugar exato, na hora exata. Isso seria você, acontecendo alguma coisa com você. E eu fiquei sabendo, há pouco tempo atrás, eu vou deixar até você tirar essas conclusões, e os ouvintes também, o pessoal que está assistindo. Eu recebi um telefonema 1 mês antes da pandemia, fevereiro de 2020. O sujeito me liga, Ricardo, chamava Ricardo. Falou, Ricardo, eu moro nos Estados Unidos há mais de 20 anos, eu sou de São Paulo, e estava há muito tempo querendo falar com você. Eu falei, pô, Xará, tudo bem e tal? Pois é, eu queria falar uma coisa que eu tenho certeza que você não sabe que aconteceu durante o seu acidente. Pô, eu fiquei super curioso, né? Claro. Falei, mas Xará, mas o que foi? Eu conheci 2 pessoas que iam pegar o seu voo e na última hora não puderam pegar. Eu falei, mas como que aconteceu? Eles estavam na ponte aérea em São Paulo, já com as passagens internacionais, para ir para o Rio de Janeiro, onde saiu o voo. E lá no balcão, no guichê, o pessoal da Varig pediu 1000 desculpas para eles, dizendo que eles não podiam embarcar no voo porque tinha um problema de overbooking. O avião estava lotado. Mesmo com as passagens. Mesmo com as passagens. E eles falaram assim, mas vocês, como vocês não estão indo para Londres, vocês vão para Roma, tem um outro voo da Varig, aqueles voos saíam, vários voos da Varig, tem um outro voo que faz Madrid-Roma e deixa vocês em Roma. Tudo bem? Eles falaram, não, Ok, tudo bem, né? Beleza. Eu falei, Xará, mas que isso? Ele falou, pois é. E essas 2 pessoas, uma era minha tia, O quê? e a outra era minha mãe, que estava grávida de mim, que colocou o nome de Ricardo em sua homenagem. Você tá brincando. Eu fico Ela tava emocionado grávida? até hoje de mim. Ele falando de mim e que colocou o nome de Ricardo em sua homenagem. Eu falei, eu respirei emocionado e falei com ele, Xará, ainda tem mais um detalhe. O voo estava lotado. Qual? O voo que eu O estava seu, estava lotado, mas tinham 2 poltronas vagas do meu lado. E essas poltronas, com certeza, eram da sua mãe e da sua tia. A Varig fez alguma confusão. Naquele tempo não tinha computador. Nossa, olha que doideira. Não tinha computador. Eles falaram que o voo estava lotado. Tinha lugar, então. Tinha, os 2 lugares eram delas. E por alguma confusão ou Confusão deles, destino, eles falaram assim, olha, não vai ser possível que o avião está lotado. E se a sua mãe, se a sua tia estivessem do meu lado, viajando, que eu estava na janela,
Não teria Na hora sobrado. que começou aquela fumacinha, talvez por não querer incomodá-las, Você não levantaria. eu não levantaria, ficaria ali mais um pouco. Se eu ficasse ali mais um pouco, eu não estaria aqui para contar essa história. Ele começou a chorar, Meu eu fiquei Deus. emocionado também. Isso me marcou demais. Aí eu faço essa pergunta para você e para os ouvintes. Não, eu faço pergunta pra você. Isso é o destino? Isso é o acaso? Isso é uma E força aí? divina? O que Isso que é é? uma força divina. Isso é uma força divina. Não tenha dúvida. Isso é o destino? Mas como que isso é o destino? Então eu não Como que você vai julgar um destino? É. O destino pode ser aquele pessoal que o seu destino você pode mudar a qualquer momento através das suas atitudes, através das suas reações, mas não foram atitudes minhas. Não foram atitudes. Eu tive a atitude, sim, de escolher o meu lugar lá atrás. É. Ok. De isso me levantar ajudou. quando viu a fumaça. Pois é, mas as duas pessoas que estavam ali do meu lado, Não dependeu da não sua. dependeu da minha Isso não foi uma exatamente. escolha sua. Isso é o quê, então? É um emaranhado de possibilidades que. Exatamente. Você acredita que você tinha que passar por isso ou não? Era seu destino estar naquele voo ou não? Pois é, mas... Eu tô tentando entender. mas... Você pensou sobre isso? Sim. O que você acha? Eu não tenho essa resposta. Eu também não tenho, porque aí você começa a pirar. É. Você começa a falar, porra, mas como assim? É muito louco isso. Você está no lugar exato na hora exata. É o que eu falei, aquele exemplo que tinha. E tem um exemplo conhecido também das pessoas lá do World Trade Center, que tinha uma né? empresa... Não sei qual a história. Tinha uma empresa que tinha escritório No prédio. no prédio e alguns funcionários, naquele dia, um deles perdeu o ônibus, chegou tarde, a outra estava em um momento lá de parto, não Sei. foi para o trabalho. E uma série de... O sujeito, um senhor, que era o senhor mais velho da empresa, tinha comprado um sapato anteriormente, no dia anterior, que deu bolha nele. Aí ele foi para o trabalho naquele dia, no mesmo para chegar lá a tempo, só que ele parou na farmácia, não estava aguentando para colocar um curativo. Foi e o tempo atrasou. de se atrasar Então, e não... tem essa história de vários casos. E aí você vai falar, que às como vezes- assim? Às vezes não é tua hora, né? Isso que você tem que pensar, não é tua hora e Sim, não mas tem jeito. você vai falar, não é a tua hora, mas você vai falar sempre que é a sua hora quando acontece. É. A coisa muda de figura. Ah, mas pô, era a minha hora. Também Mas você não pode falar- É muito louco isso. Mas você não pode falar também que Deus te salvou. E os outros, então, que nos salvaram? Pois É é. complicado você pensar assim. Exatamente. Por que eu, né? Por que não outra Exatamente. pessoa? Foi quando aquele amigo meu falou, pô, era a vida te protegendo, era a mão de É. Deus ali me protegendo, mas por que ele não protegeu os outros Exato. também? Era muito louco isso. Porque talvez você teria alguma missão no futuro. Eu não sei, cara. Eu sei que... É muito louco. Então, Você não acredita em aleatoriedade e totalmente uma coisa que você não... É isso e é isso. Você não acredita nisso. é difícil, É né? difícil, né? É difícil. Eu faço essa pergunta para você também. Não, eu não acredito É nisso. difícil. Eu acredito que algumas coisas a gente tem que passar, mas a gente tem todo o livre-arbítrio de não passar ou de enrolar e mudar totalmente. Às vezes você tá sentindo que você tem que ir para um lado e você fala, não, eu vou para outro lado, e você quebra a cara ou não quebra a cara, mas... Exatamente. Por exemplo, o Paquito não era para trabalhar aqui. Ele forçou a barra para trabalhar aqui, ele mentiu para trabalhar aqui. Foi destino você estar aqui ou você adulterou as suas chances de estarem aqui? Você já pensou? Não, sobre já. isso? Você pensou eu já sobre falei, isso? já contei isso aqui. Mas o que você acha? Não, era acho que era foi... para você. Você acredita em destino? Não, Não? não. Você acredita o quê? Que tudo é aleatório e acaso? Eu sou totalmente cético, assim. É? Pra mim, tá tudo no nosso controle, entendeu? No nosso controle? Não. Você controla. Não, eu digo no controle das pessoas. Eu não consigo controlar o que você vai fazer. Entendi. Eu consigo controlar o que eu vou fazer e você controla o que você vai fazer, entendeu? Então, mas você acha que não tem um grande plano? Não. E você, Ricardo? Existe um grande plano? Esse plano, se Cara, existir. Eu acho que é muito Não. difícil pensar. Essa vida é uma loucura, isso é um mistério. Essa grávida, por exemplo, que não embarcou nesse voo. E aí? Pois é muito louco.
Porque o cara da Varig falou que o avião estava lotado. E não estava. Os lugares dela estavam lá. Toda vez que dá Muito alguma coisa louco errada isso. na minha vida, eu penso que é por um motivo melhor. Sabe? Você perdeu um Sim. ônibus, esqueceu uma coisa. Um dos casos lá do World Trade Center foi um cara que perdeu o ônibus. Exato. Perdeu o ônibus. Só que, nesse caso, ele soube exatamente o que aconteceu se ele pegasse. Só que na nossa vida, várias coisas que dão errado ou não dão dentro do nosso plano, a gente nem sabe Nem quais sabe, seriam as consequências. Eu seria exatamente. atropelado? Exato. Eu teria participado de alguma coisa ruim? Eu não sei. Não dá pra saber. Exatamente. Eu, por exemplo, quando peguei esse voo, a mulher falou, ó, tem voo dia 10, porque o avião saiu dia 10, Tá. quase meia-noite. Por isso que o acidente foi dia 11. Dia 10, dia 12, dia 14. Você escolheu o dia Eu 10. escolhi o dia 10. Quero aproveitar mais. De qualquer forma, tua vida ficou marcada por isso. Ficou. Antes e depois do acidente. Exato. E o que ficou na tua cabeça e no teu coração sobre isso? Eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que falar para as pessoas o quê? Qual é a mensagem que você quer passar pro pessoal? Você vai me chamar de louco, porque eu comecei a fazer palestras de 5 anos para cá. Só? Só. E esse tempo todo Jamais atrás? pensei em fazer palestra. É mesmo? Jamais, nunca pensei Com uma nisso. experiência vivida dessa, você nunca... Vilela. As pessoas não te pediam para você falar sobre isso sempre? Não. Eu, com amigos chegados Sim. e tal, comentava. Pô, Ricardo, me diz aí o que aconteceu. Então eu falava, não tinha o menor problema. Até que há uns 5 anos atrás, uns meninos, chamo de garoto, porque é um pouco mais velho que o Paquito, eles estavam fazendo, cada um tinha uma profissão, estudantes, advocacia e tal, eles estavam fazendo uma revista em Belo Horizonte chamada Ernesto. Pena que eu não trouxe ela aqui. E a revista era uma revista maravilhosa, que saiu 10 números só, saía trimestralmente, não era vendido em bancas, era em livrarias, tinham assinantes, não tinha anúncio na revista, era uma revista maior assim. E a número 1 eles fizeram uma reportagem comigo. O Daniel, que por outros motivos eu conheci ele desde garoto, ele me ligou e falou, tio, a gente quer fazer uma reportagem com você na número 1 aqui, na revista número 1. E o Daniel Simão, ele sempre foi um garoto que lê muito, ele escreve muito, e ele fez essa reportagem junto com os outros dois, muito bem escrita, ficou muito legal a reportagem. Ele falou, olha, a gente vai lançar essa revista em São Paulo, sabe o prédio Tamiotaki aqui? Sim, bonitão. Tem um festival que chama PET, P-A-T-H, que tem de 5 anos para cá. É um fim de semana que é lançamento de livros, revistas, palestras, não sei o quê. A gente vai fazer esse lançamento nesse festival PET. E a gente quer que você vá. Eu falei, pô, com o maior prazer, Daniel. Não, tio, você não está entendendo. A gente quer que você vá e faça uma palestra. Quando ele falou isso, eu olhei para ele e falei, Daniel, você está louco, cara, palestra. O que eu vou falar? Tio, você está pirando? Você ficou 3 meses fudido no hospital entre a vida e a morte. Tem que mostrar para as pessoas que a vida continua. Me deu um sermão. Não consegui responder, fui para casa. Eu durmo bem, não dormi direito aquela noite. No dia seguinte eu liguei para ele e falei, Daniel, eu topo, mas eu não sei qual vai ser a minha reação falando para as pessoas. Não por ser traumatizado, não é isso. Eu vou falar o quê? O que eu vou falar? Vou mostrar alguma coisa? Pô, tio, legal. Você tem meia hora para falar. Eu falei, mas meia hora é muito tempo. Não é. Você percebeu que não é, Vai né? ser 10 horas da manhã no domingo. Aí, se tivesse uma champanhe do meu lado, eu ia estourar, porque 10 horas da manhã no domingo não vai ninguém. Eu falei, beleza. Vou estar sozinho, vai 3 ter uns gatos pingados. Exatamente. Porra, cheguei lá, tinha umas 150, 200 pessoas, a maioria garotada da idade do Paquito. E aí eu não levei roteiro, não levei nada, e comecei lá sem graça, sentado num banco, comecei a falar, e as pessoas, levanta! Aí eu levantei e comecei a falar, Vilela, fui falando, fui saindo, fui falando. O Daniel falou assim, tio, passou os 30 minutos, encerra aí. E aí eu parei, encerrei, e a garotada veio conversar comigo, e me lembro como se fosse hoje de um menino que chegou para mim, magrinho, da minha altura, falou, poxa, eu
Sofri um acidente há uns meses atrás de um ônibus interestadual. Algumas pessoas até morreram. Eu, graças a Deus, não fiquei gravemente ferido. Mas toda noite eu vou dormir pensando nesse acidente. E vendo você falar aqui, Ricardo, foi tão bom para mim. Quando o garoto falou isso, Vilela, caiu uma ficha imaginária na minha frente. Eu falei, cara, É isso. se eu estou ajudando um cara aqui, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. E aí faço essas palestras, você não sabe o quanto isso é gratificante para mim. E quero fazer palestras o tempo todo. Isso é muito gratificante. Porque eu comento sobre o acidente e eu falo sobre reflexões. Todo mundo fica curioso, claro, sobre o que aconteceu. Mas eu falo sobre reflexões pós-acidente, são reflexões comuns, não só a mim, mas a cada um de nós. Eu falo sempre o seguinte, desde a época do acidente, lá no CTI, eu gostava muito do Jim Morrison, que era o cantor do The Doors. Jim Morrison morreu, aqueles caras dos 27 anos, né? Hendrix com maldição, 27, Janis Joplin. E o Jim Morrison morreu em Paris, Père Lachaise, ele está lá enterrado. Ele morreu em Paris aos 27 anos. E não sei se você sabe, o Jim Morrison escrevia muito. Tem vários poemas, vários pensamentos. E tinha um pensamento que me acompanhou desde a época do acidente. Nunca se dê por vencido. Porque quando você pensa que tudo acabou, é o momento onde tudo recomeça. Essa frase era do Jim Morrison. Isso me acompanhava lá, isso me dava uma força. Eu começava a pensar da seguinte forma: é possível recomeçar a vida após essa tragédia, após esse acidente, após traumas que a gente tem nessa vida, após fracassos que nós passamos, após esse tsunami todo que a gente viveu, que é essa pandemia, até mesmo após uma perda. É possível recomeçarmos a vida. Eu, Ricardo, vivo o presente. Claro que o passado foi importante para mim, claro que eu aprendi com os meus fracassos, vitórias, tristezas, mas eu não fico mexendo lá no passado, remoendo aquilo lá, senão eu piro. Você não tem como mudar o passado, né? Não, mas as pessoas ficam. E o futuro, eu não sei o que vai acontecer comigo meio-dia amanhã, não sei. E eu acho que a gente ficar muito apegado ao passado, Vilela, é uma ponta da depressão. É. Você não tenha dúvida. Não confunda com saudade, não é isso. Saudade é sempre algo bom que valeu a pena. Não é, mas é aquela... Melancolia? Aquele passado que você quer ficar ligado, quer voltar, remoendo. Porque se eu tivesse feito outra coisa, por que eu não fiz isso? Picuinhas. Sei. É uma ponta da depressão. A depressão é o excesso de passado. Você não tenha dúvida. Assim como a ansiedade é o excesso de futuro. Então, eu até brinco, porque eu tenho se me permite, eu tenho uma receita de bolo aqui na minha cabeça. É um bolo imaginário que me acompanha, que é o meu bolo da resiliência com recheio de antifragilidade. E eu tenho alguns ingredientes nesse bolo que você não sabe o quanto isso me ajuda a refletir todos os dias e, de repente, a colocar em prática certas coisas. E o primeiro ingrediente para mim, que é fundamental para fazer esse bolo, é de não se vitimizar. Esse ingrediente é fundamental. O outro, que eu considero também, é seja otimista. Mas não é aquele, eu sou otimista o tempo todo. Não é de você ser um puta otimista, não é isso, mas que você tem um pouquinho de otimismo dentro de você, que dê para você colocar numa colher de sopa e jogar ali na batedeira para fazer o bolo. Bom humor é outro ingrediente fundamental. O bom humor renova a nossa esperança. Eu aprendi a ser bem-humorado com aqueles enfermeiros lá no CTI. Os caras cuidavam de mim em dupla. Eles cuidavam todos os dias. Eles chegavam em dupla para cuidar de mim. Cara, eles chegavam com um bom humor e com uma energia. Isso me contagiava tanto. Eu falei, gente, eu tenho que ser bem-humorado que nem esses caras. E comecei a cultivar isso desde aquela época.
Além do bom humor, eu acho que o outro ingrediente fundamental é a empatia. Essa mão dupla que a gente tem que ter, esse olhar, esse toque, esse abraço, esse afeto, se colocar verdadeiramente no lugar do outro. E a autoconfiança. Acreditar em você, acreditar que você é capaz, acreditar nas suas crenças, acreditar no seu taco. E aí você tira esse bolo do forno, cheiroso, bonito. Você ainda coloca uma canelinha que eu chamo de ousadia. Ousadia para a gente criar, ousadia para a gente conseguir os nossos intuitos. Eu só queria voltar ao ingrediente principal, que é de não se vitimizar. Sabe o que é? Para de se achar um pobre coitado. Você está cheio de saúde, cara. Para de achar que o mundo está contra você. Para de ficar chorando pelos cantos. Eu até brinco, eu digo que levanta, aquele refrão que todo mundo conhece, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas levanta, meu camarada, e segue em frente. Segue em frente, sempre evoluindo. E a evolução é o nosso pilar principal do sentido da nossa vida. A doutora Ana Beatriz Barbosa, que esteve aqui e que eu assisti um TED dela de Fortaleza, um vídeo, que o TED você tem que... Eu tive o prazer e a honra de poder fazer um TED também, e o TED você tem que falar no máximo em 20 minutos. Tem que compactar. A minha palestra é de 1 hora e pouco. Nossa. Eu tive que falar em 19 minutos, isso há 2 anos e meio atrás. E a Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra do Rio de Janeiro também, um dia eu quero encontrá-la, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela diz o seguinte: qual o sentido da sua vida? Qual o sentido da sua vida, Vilela? É de ter uma família, de ter filhos, de ter um bom emprego, de ter esse podcast maravilhoso aqui. Beleza, mas isso não é o sentido da sua vida. Isso é o meio para você chegar ao sentido da sua vida. Sentido da vida é a gente que faz. Dar sentido à vida é lembrar que nós estamos aqui não para sermos felizes, satisfeitos o tempo todo, até porque isso não existe. É impossível. Mas nós estamos aqui para poder evoluir. Olha que coisa maravilhosa. E para você poder evoluir, nós temos que sair da zona de conforto. Nós temos que usar, e ela fala isso com muita... Nós temos que usar outros circuitos que estão no nosso cérebro, que são pouco utilizados, que são os circuitos da empatia, da gentileza, da gratidão, da satisfação, da generosidade, da solidariedade e o circuito da compaixão. As pessoas falam muito sobre essas virtudes que eu acabei de falar, mas sabe o que acontece? Ninguém pratica. E se a gente não conseguir o sentido e o propósito da vida, que é poder pegar esses circuitos e passar isso para as pessoas que a gente convive diariamente, que está ao nosso redor, se a gente não conseguir isso, nós também não conseguiremos a evolução espiritual. Olha que coisa maravilhosa. E ela até fala, e eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. A espiritualidade tem a ver em sermos melhores. Nós estamos nesse planetinha Terra, Vilela. Isso aqui é um grande palco, né? Nós somos os atores, nós performamos aqui diariamente, até que um dia a cortina vai se fechar, o espetáculo termina, e a gente tem que entender que a nossa edição é limitada. Para isso, a gente tem que... Isso aqui é uma passagem. A gente tem que saber passar o bastão, passar todos esses circuitos para as pessoas que virão. Mas se a gente se coloca numa posição, num mecanismo absolutamente egoísta, para competir, para desejar o mal, para não ter um pingo de gentileza com as pessoas, todos nós, sem exceção, estaremos adoecendo e sem perceber. A gente está adoecendo sem perceber. E ela fala uma coisa muito interessante, que a evolução espiritual, no fundo, seria a nossa conexão com o que há de melhor no universo. Uns chamam de Deus,
outros de Alá, de Buda, de Orixá, isso não tem a menor importância. A importância é que a gente passe a se conectar com essas energias para que a gente se reabasteça e possa dividir tudo isso entre todos nós. E ela fala até, interessante que ela fala, o Deus dela é o Deus que ela chama do design do universo. Olha que bonito. Porque por quem eu tenho profunda admiração do meu Deus, seja o Deus que cada um for. Porque foi Ele que criou. Ele que fez a coisa mais extraordinária desse mundo, que é o nosso cérebro. Talvez exista alguma razão para isso. Talvez por Ele, através dele, Ele queira se comunicar com a gente. Mas para isso, nós temos que abrir os portais desse cérebro, de forma a sermos mais humanos. Olha que lindo. Na acepção mais concreta, transparente, transcendente da palavra humano. Esse é o nosso sentido da vida. Eu achei lindo isso. Demais. E o Rubem Alves, querido Rubem Alves, que eu adorava, era um mineiro de Boa Esperança, um escritor, psicólogo, educador. Rubem Alves morreu há uns 8 anos atrás, e Rubem Alves fala uma frase que me acompanha direto. E tem muito a ver com isso que a gente está falando. Milho de pipoca que não passa pelo fogo será sempre milho de pipoca. As grandes transformações acontecem quando nós temos que passar pelo fogo, pelas dificuldades, pelo sufoco, pelas pressões, e aí sim nos transformarmos numa belíssima pipoca. Isso eu acho maravilhoso que ele fala. É muito bom. Paquito, perguntas? Tem sim. A galera aqui do Telegram mandou uma pergunta. Deixa eu até pegar o nome aqui. Foi a Carolina. Ela mandou o seguinte. É verdade que você conheceu o piloto do voo depois do acidente? Eu conheci o piloto e o copiloto. Como é que é o nome dela? Carolina. Carolina, assim que eu voltei do hospital, dos 3 meses que eu fiquei internado, o Gilberto Araújo, que era o comandante do voo, foi me visitar. Foi lá em casa, eu morava em Copacabana. Foi ele, a mulher e 2 filhas, um filho e uma filha. E esse comandante, 4 anos depois, sumiu num cargueiro da Varig. Não sei se você soube disso. Não, como assim sumiu? Sumiu. O cargueiro da Varig saiu de Tóquio para Los Angeles, de Los Angeles vinha para São Paulo. 1 hora depois que ele aterrissou, ele subiu, ele decolou, sumiu no Pacífico. Cara, isso foi em 79, meu acidente foi em 73, foi em 79, janeiro de 79, ele sumiu. Não achou. Era ele mais 4 tripulantes. Era um cargueiro que levavam quadros do Malibu Mab, levavam outras coisas. Aí tem uma série de teoria. Um MiG russo que entrou no espaço. Eu não acredito nisso. O que deve ter acontecido, o avião deve ter sofrido algum problema de descompressão, alguma coisa que os caras devem ter desmaiado lá dentro, alguma coisa. E o avião ficou sem rumo. Nossa. Eu acho. E caiu no Pacífico? Não achou vestígio até hoje. Naquele tempo você já não tinha dificuldades, né? E, coincidentemente, a Ana, filha dele, mora na França há 30 anos, eu consegui fazer contato com ela há pouco tempo. Ela que foi me visitar garota. Eu tenho uma foto dele lá em casa me visitando. E depois eu fui na casa do Antônio Fusimoto, que era o outro piloto, maravilhoso também, que conseguiu posar o bichão, junto com o Gilberto Araújo. E fui visitar uma vez ele, e ele morava em Copacabana também. E eu soube que ele morreu há alguns anos atrás. Então eu tive a oportunidade, viu, Paquito, Carolina, de conhecer os 2 pilotos dessa forma. Lamento demais o Gilberto Araújo, da forma como ele morreu. Que sina, doideira, né? O cara escapa de um acidente. Exatamente. E é pego em outro. Mais uma vez aquela pergunta que a gente fala do destino, né? Exatamente. Fala, Paquito. Tem uma pergunta aqui do Ricardo, seu xará, que ele perguntou qual foi o fator determinante para a sua sobrevivência e o que você acha que você fez que os outros não fizeram.
Difícil falar isso, porque, coitado, os outros não fizeram porque Não tiveram chance. não tiveram chance. Eles estavam ali na frente, nas poltronas da frente, não viram o início da fumaça que viu, assim como os outros que estavam do meu lado, do outro lado das poltronas, viram também essa fumacinha e ficaram ali. E por que você não obedeceu quando o cara te deu o Ixi. esporro? Você não sabe? Eu não sei, alguma força, Alguma força. uma força me impulsionando para ir para frente. Só faltou ficar falando aqui no meu ouvido. Não para. Não para, vai embora. Eu jamais pensei em voltar para o meu lugar. Foi muito rápido. É. Passei do lado dele, quase que eu atropelei ele. E eu tive a oportunidade, esse cara é o Carmelino, chefe dos comissários. Esse cara sobreviveu também? Sobreviveu. E eu tive o prazer de falar com ele, o Ivan Santana até que me passou o contato dele. Naquele tempo eu falei pelo Skype, há 5 anos atrás. E, puxa, quando eu vi o Carmelino ali no Skype, eu fiquei arrepiado. Ele falou, Ricardo, eu vou te falar uma coisa. Primeira coisa que eu quero falar com você. Que bom que você me desobedeceu. Ele falou isso? Falou. Olha. Se você tivesse me obedecido, você não estaria aqui hoje. E ele estaria carregando essa, talvez, culpa, né? Eu não sei. O Dalai Lama tem uma frase que eu levo até hoje. Ele diz assim, o seguinte. Qual que é a frase que o Dalai Lama... aprenda as regras e quebre algumas. É exatamente essa frase do Dalai Lama que eu falei, gente, isso tem muito a ver do que aconteceu comigo. Aprenda as regras e quebre algumas. E a primeira coisa que ele falou, o Carmelino, foi isso. E quando o Carmelino começou a falar mais algumas coisas do acidente, aquele meu quebra-cabeça, que ainda me faltam algumas peças eu comecei a encaixar. O que ele falou? Ele falou, pô, Ricardo, eu vi você vindo lá de longe, não sei o quê, eu não tinha essa imagem. E quando você chegou para mim, começou a conversar, eu te dei aquela bronca, e aí me veio essa imagem novamente na cabeça, eu falei, gente, aí eu encaixava mais uma pecinha aqui. Eu falava, puta, é isso mesmo. Quase que eu dei um abraço ali no Carmelino. E aí eu tô ligando pro Carmelino, eu sei que ele mora em São Paulo, já tem algumas vezes que eu tento falar com ele e não consigo. Eu fico até preocupado. Eu falei, pô, será que aconteceu alguma coisa com ele? Porque hoje o Carmelino deve ter o quê? Uns 80 anos, não sei. Carmelino, responda nos comentários. Carmelino, aí. pois é. Me dá um alô. Preciso alô. conversar com você, voltar a conversar com você, te dar um abraço. Bora viajar junto aí nesse avião aí. Vamos fazer uma viagem, né? Eu tô fora. Ô, Paquito, você que é um cara que não acredita em destino, tá fora? Eu tô dentro. Não, vamos aí. Qual é a chance de cair um outro avião com ele, cara? Isso é verdade, cara. Não é? Isso é é muito verdade. pequena. Coitado, o comandante... O comandante já não pode dizer isso, né? Então esquece. Não, mas acho que o problema era o comandante, então. Pode ser. É O uma Ricardo coisa com tá ele. suave. Puxa. Que doideira. É. Ricardo, obrigado demais pelo papo. Tem mais alguma coisa que queira falar antes de eu fazer as 3 perguntas finais? Eu só queria falar o seguinte, que primeiro que eu estou aberto para as pessoas eu quero fazer palestras para o resto da minha vida. No Instagram. E eu digo sempre o seguinte, eu posso me alongar aqui uns 5 minutos? Claro. Tudo nessa vida passa. Tudo. Os momentos bons, os momentos ruins. Não é verdade? A nossa única constante, Vilela, é a mudança. Tudo é muito breve, tudo é muito efêmero. Eu digo para as pessoas, para a gente procurar sempre ressignificar nossas vidas. Sempre. Não importa a sua idade. Eu já vou fazer 7.0. Não importa a idade que você tenha. Faz um check-up dentro de você, lubrifica sua mente, muda seus valores de vida, seu sentido da vida, como a querida Ana Beatriz Barbosa falou. E não precisa passar por uma tragédia como eu passei. Não precisa. Lembro daqueles cartazes dos meus pais? Sim. Aquele meu alimento de vida? Eu digo sempre para as pessoas, escreva algo para um amigo seu, para sua família. Escreva um bilhete, uma simples frase para o seu colega de trabalho.
Aqui dentro da gente, ô Vilela, nós temos uma chave da energia que eu digo sempre e que eu carinhosamente chamo do nosso disjuntor, que a gente tem aqui dentro. Só que para a maioria das pessoas, esse disjuntor está desligado, essa chave. Para a maioria das pessoas. Vamos acionar essa chave, vamos colocar ela no on para funcionar, porque essa chave de energia se chama gratidão. Será que alguém não está precisando dessa energia? De um simples abraço? Não deixem as coisas para depois. O querido Carpinejar tem um livro que ele fala: depois é nunca. O tempo não pode ser interrompido e a vida é uma tarefa a ser feita. Já dizia o querido Mário Quintana. Adoro Quintana. Quando vemos, já são, sei lá, meio-dia. 2 horas. Quando 4 vemos, horas. já é sexta-feira. Quando vemos, já é O o mês final do está ano. terminando, o ano está acabando, já se passaram 20, 40, 60 anos, e quando vemos, nos damos conta de ter perdido um amigo. O amor da nossa vida também parte, e de que é tarde para voltarmos atrás. Não pare de fazer alguma coisa que te dá prazer por falta de tempo. Não pare de ter alguém ao seu lado ou de ter prazer na solidão. Quanto aos nossos filhos, que está acontecendo agora com a minha filha, os filhos não ficam para sempre. Os filhos vão para o mundo. E a gente tem que fazer alguma coisa com esse tempo que sobrar. Vamos tentar eliminar o depois. Depois eu te ligo, depois eu faço, depois eu falo, depois eu mudo. Deixamos tudo para depois, como se o depois fosse melhor, não é verdade? Porque não entendemos que depois o café esfria, depois a prioridade muda, depois o encanto se perde, depois o cedo se transforma em tarde, depois as promessas são esquecidas, depois os filhos crescem, depois a gente envelhece, depois a vida acaba. Faça agora a diferença na vida das pessoas. O nosso legado que a gente falou não é o que a gente deixa para as pessoas, essas coisas materiais, mas sim o que nós deixamos nas pessoas, aqui dentro. Eu digo sempre que o abraço é a distância mais curta entre dois corações. A vida é muito curta para ser pequena. Essa frase não é minha, é do Benjamin Disraeli, mas a vida é muito curta para ser pequena. Então é isso que eu queria falar. Eu acho que fiquem com Deus, um grande abraço e é isso, Vilela. Obrigado demais, Ricardo. Mas você não está livre porque eu sempre faço 3 perguntas no final para todos os convidados e contigo não vai ser diferente. Então, falando da sua vida, desse acontecimento maravilhoso que mudou a tua história e que espero que mude também de quem está assistindo aqui, que a gente falou muita coisa legal. E a primeira pergunta é o seguinte: tá preparado aí para as perguntas? Sim. Eu queria saber quais seriam suas últimas palavras, assim, né? O pessoal vai ver esse vídeo daqui. Eu posso falar uma coisa que eu colocaria no meu epitáfio? Isso, é isso daí Minha mesmo. lápide? Exatamente. Bom, eu adoro música, sou músico. Eu colocaria aqui jazz, blues e rock and roll. E no baixo, aqui embaixo, eu. Repete, por favor. Achei maravilhoso. Aqui jazz, blues e rock and roll. E no baixo, aqui embaixo, eu. Tem uma dúvida na vida? Eu tenho. Eu sempre pergunto: quem somos nós? Quem somos nós? Além de seres infinitamente pequenos diante dessa existência. E de vez em quando a gente encontra os caras, nariz em pé, apontando o dedo pra gente, falando: "Ô, você sabe com quem você está falando?" Tem um provérbio chinês que você deve conhecer: o rei e o peão, depois de uma partida de xadrez, independente do seu resultado, os dois vão para a mesma caixinha. Exato. Os dois
ficam juntos ali na mesma caixinha. Avisa para essa turma, nariz em pé, que eles não levam nada dessa vida, muito menos essa arrogância deles. Portanto, eu volto a repetir: quem somos nós? Essa é a minha grande pergunta. A primeira pergunta eu inverti a ordem porque eu não sei se a primeira pergunta tem a ver com o que a gente já falou. Qual foi o momento mais difícil da sua vida? O momento mais difícil da minha vida... a perda de entes queridos. Você perder... Assim como eu falei do meu pai, que eu perdi de repente, falei com ele de tarde, minha mãe me liga à noite dizendo que ele tinha ido embora. São dessas pessoas que a gente perde repentinamente. Eu perdi 2 grandes amigos meus. Ricardo Martino, queridíssimo amigo, que morreu há 8 anos atrás, infartou. E um outro grande amigo que morou nos Estados Unidos, jogou basquete comigo no Botafogo, viveu 30 anos, Manuel Caraballo, morreu aqui no Brasil. Foi internado segunda-feira. Falaram que tinha sido Covid. Na quarta-feira ele morreu, todo entubado. Então, isso são as grandes perdas que eu sinto demais. Isso, para mim, é muito difícil. É claro que o acidente mudou a minha vida, antes e depois do acidente, mas essas perdas são muito duras. E a gente fica flutuando, né? A gente fica fora de sintonia por um bom tempo, né? Exato. Então, tentando entender. É isso, Ricardo. Obrigado demais. Obrigado, Paquito. Obrigado vocês que estão com a gente até agora. E para provar que você chegou até o final desse vídeo, que foi um papo maravilhoso, escreva nos comentários depois. E a gente sabe que você... mas escreve agora, né? Boa. Escreve depois, agora. Agora. Escreve a palavra depois. Isso. Mas agora. Porque o depois... é nunca. É nunca. Então, escreve agora. Isso aí. Mas não é agora. Não é agora, escreve depois. Você entendeu? Então explica. É para escrever a palavra depois, agora, neste momento. Porque a palavra... O agora já foi também. É. Quando é o agora? Já foi. Agora já foi. Não, já foi. Já passou. foi. Já é passado. E o agora? Aí é passado também. Não, já foi. Já é passado. E o futuro? O futuro é nunca. É depois. Depois é nunca. Obrigado, Ricardo. Que Valeu, papo querido. legal. Obrigado, Paquito. Obrigado a todos vocês. Dá like nesse Valeu, vídeo, se Paquito. inscreve no canal. E sigam no Instagram, que é... Ricardo Trajano, vocês me encontram Encontra lá. Tem meu telefone. Tem telefone, contato para palestra e tudo mais. Para palestra, exatamente. Obrigado demais. Grande Valeu, beijo gente. para vocês, todos Valeu. que estão nos vendo, para você em Vilela e para você, Paquito, em É especial. uma versão do Chico Buarque mais magro, não é não? Não parece? isso, é. Parece, né? Valeu, gente.